Então, muito bom dia, gente. Vamos dar continuação, então, ao nosso estudo. Na aula passada, a gente parou naquela passagem onde Krishna ele menciona 4 níveis de realização ah, dentro dessa prática de meditação no Atma. Como a gente viu ali, essa meditação ela vai culminando nessa visão de unidade, né? Ou a visão de equanimidade. A percepção de que todos os seres comungam da mesma natureza espiritual, né? E de que todos os seres existem em Deus, e de que Deus está presente em todos os seres. Portanto, essa visão de equanimidade ela é destacada, né? Então, o que acontece? A essa altura, estudando toda essa sequência de ensinamentos, né, talvez a gente se depare com o sentimento de que esses ensinamentos não são tão fáceis de serem aplicados. Uhum. E é justamente isso que acontece com o Arjuna agora. Então chega um momento onde ele traz essa questão para Krishna, tá? Ele vai dizer que essa prática que Krishna está ensinando não é fácil. Então ele argumenta o porquê essa prática não é fácil. E Krishna vai dar a resposta a respeito de como ir superando essa dificuldade, ok? Então vamos ver essa passagem hoje. Vamos direto aos versos. Então o verso 32 foi o último que a gente viu na aula passada, né? E aí ele culmina nessa percepção de que a pessoa que alcança essa realização que Krishna está descrevendo, né? Como ela percebe a semelhança entre todos os eus espirituais, em todos os lugares, ou seja, em qualquer corpo que um ser vivo esteja, por mais que exista uma grande diferença entre os corpos, esse yogi que tem a visão do Atma, ele não se prende à percepção das diferenças entre os corpos. Ele se fixa na visão da igualdade do princípio espiritual por detrás de cada corpo. E ele tem esse reconhecimento, como a gente falou na aula passada, de que a experiência da dualidade, marcada por prazer e dor, ela é uma experiência universal, né? Então, todos os seres espirituais que estão ah, dentro de um corpo, né, ocupando um corpo material, como esse mundo material ele é marcado por essa dualidade de prazer e dor, todos os seres estão igualmente expostos a essa experiência dual. Então, isso faz com que a gente tenha essa percepção de igualdade, também no sentido de que a dor do outro é muito parecida com a minha dor é muito parecida com a dor do outro. E a felicidade do outro é parecida com a minha felicidade é parecida com a do outro. Então, existe esse princípio de compaixão ou de empatia, né? Onde eu sinto como as pessoas ou como os outros seres vivos podem sentir, né? E eu entendo que o que eles sentem não é diferente do que eu sinto. Ao mesmo tempo, essa realização,
que a gente está falando do yogi, que ele alcançou essa visão plena do Atma, né? Ao mesmo tempo, essa realização dá ao yogi a percepção de que, na essência, né, olha só como é interessante isso, né? Na essência, todos os seres são livres da experiência de prazer e dor, né? Em essência, ninguém está verdadeiramente preso nessa experiência. Mas essa percepção da liberdade, ela só acontece com a pessoa que alcança essa realização espiritual. Eu já falei em outros momentos para vocês que a sabedoria que o yoga visa despertar em nós não é uma sabedoria que a gente não tinha e a gente adquire. Ela é, na verdade, a gente se dá conta de algo que sempre foi. Aí, quanto a essa experiência da liberdade, né? Às vezes eu brinco com a ideia de que uma pessoa um dia foi viver dentro de uma cela, né? Uma cela de uma prisão. E ela, muito convencida de que ela é um prisioneiro, né? De que ela está fechada ali naquela cela, ela não mais tenta, né? Testar para ver se a cela está realmente trancada ou não, né? E aí imagina que essa pessoa vive assim uma vida inteira de prisioneiro e um dia ela se dá conta de que, na verdade, essa cela ela tinha a sua porta destrancada o tempo todo, né? Mas ela simplesmente não percebia isso. Tamanho era o grau de convencimento que ela tinha de que ela realmente estava fechada ali. Então, essa imagem que eu trago para vocês, né, ela pode parecer um pouco exagerada, né? Mas é mais ou menos assim a forma como o yoga entende a questão do nosso aprisionamento nessa experiência da dualidade de prazer e dor, que a gente chama de samsara. Nós temos realmente uma experiência muito forte de aprisionamento, mas na essência, o ser espiritual que cada um de nós somos, ele é sempre livre, ele não está verdadeiramente preso. Ele só tem uma convicção de que ele está preso. E aí, por isso que Ramanuja, no comentário desse verso, tá? Só para completar aqui, né, essa passagem, ele vai dizer que a pessoa que alcança essa realização do Atma, ela não só realiza a sua liberdade inerente, como ela também percebe que todos os seres têm essa liberdade inerente, ok? Esse é um tema que fica aí para reflexão. Vamos agora seguir com a pergunta do Arjuna. Então, no verso 33, Arjuna Uvacha. Então, essa palavrinha Uvacha, né, vem da raiz Vach, que deu para nós a palavra voz, vocal, vocalizar, né? Vach. Então, Uvacha quer dizer disse. Arjuna disse. Então, ele diz o seguinte: ó, este yoga da igualdade que você ensinou, ó Madhusudana, que é o nome de Krishna, né? Esse Madhusudana quer dizer que Krishna, ele foi o matador de um demônio chamado Madhu. Não acho que. Então ele diz: este yoga da igualdade que você ensinou, ó Krishna, eu não acho que possa ser estável por causa da inconstância da mente, né? Então, Arjuna está dizendo isso. Eu acho muito difícil que alguém consiga alcançar essa visão e permanecer com essa visão. Por quê?
A mente, ela é Chanchala Tvat. Tá? Um destaque para essa palavrinha aqui no sânscrito. Chanchala Tvat. Quer dizer que ela é inconstante, instável, né? Porque a mente tem essa natureza instável, como num determinado momento ela está bem e dali a pouco ela já está mal de novo, né? Num determinado momento eu consigo alcançar uma visão mais lúcida a respeito das coisas e rapidamente, sem perceber, né, eu escorrego de volta para um nível de angústia e sofrimento imerso ali na minha ignorância. Como essa mente ela é tão instável, a Arjuna diz, né? Para mim é muito difícil conceber que essa meditação e o fruto dessa meditação possa ser algo permanente. E aí, então, ele continua descrevendo, né? Pois essa mente é inconstante. Então, de novo a palavra chanchalam, né? Esse chanchalam tem essa ideia de inconstância. Ela é impetuosa. Não? A palavrinha pramati quer dizer que ela é impetuosa. Ela é teimosa, cabeça dura. Né? A gente sabe isso por experiência, né? Por mais que a gente ouça ensinamentos e até concorde com esses ensinamentos, nem sempre isso faz mudar os nossos hábitos, né? Aquelas coisas onde a gente continua errando, a gente até tem consciência de que está errando, mas aquele hábito da nossa mente é muito forte. Então a gente continua repetindo. Então esse é o impetuoso, né? Essa parte teimosa da mente. E não só isso, isso tem muita força, né? Então Arjuna também diz que é balavat. Né? Balavat quer dizer poderosa. Bala quer dizer força. E vat quer dizer assim, pleno, né? Pleno de força, poderoso. E dridham. Dridham quer dizer isso, dura, né? Que ficou na tradução justamente como essa ideia de teimosia, né? Essa mente, ela não se modifica facilmente. Então, por causa disso, olha só como que Arjuna, ele agora traz uma comparação, né, da mente. Ele diz assim, ó, controlar a mente é tão difícil como controlar o vento, né? Então, imagina só. O vento já é uma coisa impossível de controlar, né? Ninguém consegue controlar o vento. E aí o Arjuna ele diz que controlar a mente é ainda mais difícil do que controlar o vento. E a comparação ela é muito, ela tá assim muito acertada, né? Porque essa natureza de inconstância, impetuosidade, poder, né? É o que a gente também vê no vento. Ninguém pode prever muito bem de que maneira o vento chega e para que direção ele vai, né? No próprio Ayurveda, a gente relaciona o ar ao movimento que é incerto, inconstante, imprevisível, né? Tanto que pessoas, quando têm muito ar na sua constituição, elas tendem a ser, né, no aspecto positivo, pessoas mais criativas. E num aspecto de desequilíbrio, são pessoas que às vezes elas assim se distraem com muita facilidade, perdem o foco,
pulam de uma coisa para outra e não presta atenção, né? Que está deixando as coisas inacabadas. Então, essa inconstância, né, é uma característica do movimento do ar. E o Arjuna está comparando a nossa mente com essa característica do ar, né? Ela é ainda mais difícil de ser direcionada do que o próprio vento. Então, no sânscrito, a palavrinha para o ar aqui, né, ou para o vento, é vayu, né, que justamente deu, tá? Esse vayu deu a palavra vento. Pode ver que é parecida, né, a palavra. Então, ele diz que o direcionamento da mente, tá, esse nigraha, que seria essa capacidade de direcionar a mente, né, é tão difícil, tá? Sudushkaram é tão difícil de ser controlada, né, quanto o vayu, o vento. Concordam com esse argumento do Arjuna? Ele é bem pertinente, né? É o que a gente sente de fato. Bom, Krishna vai dar uma resposta para isso. Então agora, Shri Bhagavan Uvacha. De novo a palavrinha Uvacha, quer dizer disse. Quem disse, né? Shri Bhagavan. Tá? Sempre que Krishna vai falar aqui na Bhagavad Gita, ele é chamado de Bhagavan. Por isso o próprio texto, né? Se chama Bhagavad Gita, a canção do Bhagavan. Que, como eu falei lá no início para vocês, é uma das palavras que a gente usa para se referir a Deus, né? Então veja só a resposta de Krishna para o Arjuna. A mente é difícil de subjugar e instável. Não há dúvida, ó Mahabaho. Mahabaho é um nome de Arjuna, que significa aquele que tem braços poderosos, né? Mas, ó, Kaunteya, outro nome de Arjuna que quer dizer que ele é o filho de Kunti. Essa mente, ela pode ser mantida sob controle, ela pode ser direcionada pela prática. Vocês vão ver aqui em cima, tá? Que é a palavra abhyasa. E pelo exercício do desapego, que é vairagya. Então, essa é uma passagem bem interessante, especialmente para quem está mais familiarizado com o Yoga Sutra, né? Porque, se vocês se lembram, esse tema Abhyasa e Vairagya é enfatizado logo no início do Yoga Sutra. Tá? Eu vou fazer aqui um percurso rápido de lembrança, né? E uma apresentação para quem não conhece o texto. Então, o Yoga Sutra ele começa descrevendo o que é o yoga, né? E ele diz que yoga é Chitta Vritti Nirodha. Ou seja, yoga é uma habilidade especial que a pessoa adquire em relação à condução do seu Chitta Vritti, dos seus processos mentais. E aí, em seguida, ele diz, né, que quando essa apropriação ali da mente pela pessoa acontece nesse estado de yoga, a pessoa ela exerce então o seu drashtu swarupa. Ela está exercendo a sua natureza de aquele ser consciente, aquele ser lúcido, né? Que é capaz realmente de conduzir o processo mental de acordo com essa lucidez, essa presença que se dá ali. E em seguida o Yoga Sutra diz que quando essa prática de yoga ela não é feita
né? Quando esse estado de yoga não está sendo vivenciado, o que a gente percebe é que a mente ela age por conta própria, como que por impulso, por automatismo, sem que a pessoa esteja realmente exercendo a sua condução lúcida sobre a mente, né? A mente está agindo ali por impulso, por automatismo. Essa é a ideia de Vritti Sarupyam, no verso 4 ali do Yoga Sutra. E aí, quando ele chega lá no verso número 12, ele vai dizer justamente que esse estado de yoga, esse Chitta Vritti Nirodha, essa habilidade de conduzir o processo mental, e esse Drashtu Swarupa, né, a pessoa estar realmente nessa presença desse ser consciente, lúcido, né? Essa prática, ela só pode, esse estado, na verdade, só pode ser conquistado por Abhyasa e Vairagya, né? Então, exatamente o que o Yoga Sutra diz é o que Krishna está dizendo aqui para o Arjuna nessa resposta. Então, vamos ver esse significado melhor, né, do que é o Abhyasa e o que é o Vairagya, tá? Então, a palavra, inclusive, está aqui no final do verso, tá? Abhyasena, quer dizer, pelo Abhyasa, e Vairagyena, quer dizer, pelo Vairagya, a mente pode ser conquistada, tá? Então, Grihyate, né? Quer dizer, essa conquista, essa posse, essa apropriação, né, da sua própria mente. Muito bem. Então, o que que é o Abhyasa? O Abhyasa está traduzido aqui justamente como sendo a prática. Então, a ideia é que essa habilidade ela não surge espontaneamente em nós, tá? Ninguém vai assim só por uma simples questão da passagem do tempo, né? Vai chegar no momento da sua vida onde de repente ela adquire assim uma habilidade excepcional, né? De se apropriar ali dos seus processos mentais e fazer uma condução lúcida desse processo mental. Isso não nasce espontaneamente, isso é fruto de uma prática, né? E vejam, se a gente não tem um caminho como esse do yoga, né, ou um caminho de meditação para seguir na nossa vida, raramente a gente tem a noção de que uma prática como essa existe. Porque no senso comum, isso não acontece, né? No senso comum existe uma ideia, obviamente, de que as pessoas devem ter um comportamento social adequado, né? As pessoas devem ah, se encaixar ali dentro do que é esperado moralmente, eticamente. Mas no senso comum existe essa ideia de que a pessoa ela pode se dedicar a uma prática de meditação que efetivamente é um treino para que ela possa realmente ter ali, né, maior consciência e poder sobre a sua mente. Então é preciso uma prática, né? Krishna aqui, obviamente, ele não é tão específico a respeito de tudo que compõe essa prática. Se a gente for ver lá no Yoga Sutra, isso aparece no verso 12 do capítulo 1. Só que o que é essa prática de uma maneira mais completa, né? Isso só vai ser explicado lá do meio para o final do capítulo 2, quando ele descreve todo o processo de Ashtanga Yoga, né? Com todos os componentes que estão ali para auxiliar a pessoa realmente, né, a desenvolver uma prática consistente. O fato é que essa prática, ela exige de nós uma dedicação. E essa dedicação, ela precisa ser regular, né? Daí nasce esse conceito de sadhana, que é a ideia que existe na tradição do yoga,
de que todos os dias a pessoa deve ter uma prática, né? É só essa constância, essa regularidade que vai gerando realmente essa, diria assim, essa apropriação, né? Que a pessoa vai obtendo ao longo da sua vida, da sua mente, né? Do seu processo mental. E é um processo longo, né? A gente lembra aqui, inclusive, que quando o Yoga Sutra descreve o que é Abhyasa, ele diz, né, que é um sthita yatna, né, uma dedicação firme, constante, regular, e ele diz que ela deve ser feita por um dirgha kala. Tá? Isso está escrito lá no verso 14 do capítulo 1. O que é um dirgha kala? Quer dizer, por um longo tempo. A pessoa não pode pensar que essa prática ela vai gerar todo o seu fruto rapidamente. Não é assim que acontece. Tá? É uma dedicação de longo tempo. Eu diria assim, pode colocar isso a vida inteira. Esse longo tempo é a sua vida inteira. Então, esse é o Abhyasa. E, junto do Abhyasa, tem o Vairagya. A palavrinha Vairagya, ela é formada pela raiz da palavra Raga, que a gente costuma traduzir como apego. Raga, bem especificamente, é a paixão, o impulso, aquele estado de excitação que a gente tem pelas coisas. Raga tem uma relação muito forte com kama, né? O desejo. Quando a gente é muito tomado de desejo, vem junto uma ansiedade, uma pressa, uma euforia. E com isso a gente perde a nossa calma, né? A nossa serenidade em relação às coisas. A palavra vairagya, tá? Quando aparece esse vai, ele indica daí uma negação, uma ausência. Então, vairagya quer dizer justamente a ausência de raga, ou seja, essa ausência de paixão, a ausência de pressa, a ausência de impulsividade. Então, isso é traduzido como desapego, né? Mas é nesse sentido, desapego no sentido de que eu posso me relacionar com as coisas preservando a minha calma, preservando a minha lucidez, né? Me mantendo sereno diante das situações e não entrando em impulsividade, em reatividade. O que vai nos dar a possibilidade de ter esse vairagya? Justamente a prática, o abhyasa. Uma coisa caminha junto com a outra. Então, essa prática, ela vai me levando realmente a essa experiência mais de calma, de contemplação, de lucidez. E o vairagya é essa habilidade que eu tenho de permanecer nesse estado diante de situações que me levariam de volta para a impulsividade, para a reatividade. Então, esse Abhyasa e Vairagya, né, o Desikachara, ele traz uma imagem muito bonita, que é aquela, acho que muitos aqui já ouviram, de que elas são como se fossem as duas asas do pássaro, né? Então, a gente considerar que esse caminho de yoga é como um voo que a gente está alçando, e o que nos permite voar são as duas asas batendo juntas, coordenadas. Então, essas duas asas que estão batendo juntas é a Abhyasa de um lado e Vairagya do outro. Elas precisam estar atuando ali, né? De uma maneira integrada. E é exatamente isso o que Krishna evoca aqui como a resposta para o Arjuna, né? Arjuna diz: essa prática é muito difícil. Aí Krishna diz: bom, você vai ter que ser regular, você vai ter que ser persistente, né? E você vai ter que ter uma certa
calma, né? Em percorrer esse caminho. Você não pode ter pressa, afobação, impulsividade, né? Em relação até mesmo aos frutos dessa prática que você está fazendo, né? Se eu tenho muita essa impulsividade, eu vou me esforçar bastante, e aí, se o fruto não chega rápido, eu me desanimo e abandono, né? E pensar, ah, não, isso não funciona, larga a mão, né? Mas o Vairagya também é isso, é saber esperar, né? Eu estou ali me dedicando, e esse fruto ele vai vir com o tempo, né? Esse tempo eu não sei realmente qual vai ser. Então eu tenho vairagya, eu tenho esse desapego, né? Eu sei esperar com calma, né? Esse processo realmente ter o seu tempo de maturação. Vamos até esse ponto hoje. Alguma questão, gente? Oi, Marcos. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui quantas desculpas, né? Quantas justificativas que Arjuna apresentou para Krishna. Você vê como a nossa mente ela é teimosinha, né? Ela não quer, de fato, digamos assim, perder. Ela quer ganhar mesmo, ela quer estar certa mesmo não estando certa, né? Porque ele apresentou várias justificativas. E Uhum, eu acho que a gente também é assim, né? A sim. gente vai justificando, justificando, a gente não se rende. Uhum, A gente isso. não se rende para a verdade. A gente ouve a verdade, mas a gente é como se a gente não aceitasse, a gente não se rende. Eu tenho pensado isso em relação a outras coisas, inclusive assim, coisas, né, a reflexão minha, do quanto a gente não se rende. É por isso que o livro O Segredo deve ter vendido muito mais do que o livro O Sagrado, né? Uhum, Porque precisa desse rendimento. E a gente não, parece que não tem essa habilidade. Deve ser o ego, né? Só pode. sim. O ego E- querendo permanecer no controle. Isso. É isso. O ponto é esse. A mente é teimosa. É tudo isso que o Arjuna descreveu, né? Então, mesmo que a gente ouça muitas e muitas vezes, a gente vai tentando contra-argumentar, né? Ao invés de realmente se render ali ao ensinamento. E é assim, o É, processo é esse. O Arjuna, ele ilustra o que seria realmente o caminho esperado, né, de um ser humano. Ele está ali mostrando que nós vamos fazer isso mesmo, né? A gente vai ficar, às vezes, colocando outros argumentos. A gente vai dizer, não, não é bem assim. Ah, eu acho que eu ainda sei um jeito melhor, né? Então, a gente vai fazendo isso. Mas não adianta. Com o passar do tempo, essa rendição, ela vai ser o único caminho. Assim, a gente está fadado à rendição. A única questão é quando realmente que isso vai acontecer, né? na base do cansaço. Muitas vezes vai ser na base do cansaço, né? Vai ser talvez assim só no momento derradeiro ali da morte, né? A morte é uma grande Isso. rendição. Ali você não tem mais nada o que fazer. Você vai ser inteiramente colocado em xeque, né? Pelo poder aí maior da vida, né? Seria muito bom se a gente conseguisse isso antes, né? Porque vai chegar nessa hora e essa é uma hora, ela é certa para todos nós. E se nós estivermos preparados, eu acho que a gente faz uma passagem muito melhor para lugares muito melhores, porque, segundo dizem, tem mais de um lugar para a gente ir, né? Eu imagino que sim, o universo é tão vasto, né? Então, para a gente poder até conseguir um lugarzinho melhor, senão a gente vai conseguir um lugar como esse, que é o que a gente merece, e depois vai ficar reclamando. Mas tá bom, então. Obrigada, Marcos. Marcos, eu acho que assim, no mesmo. Posso falar? Pode. Então, no mesmo sentido, quando você falou daquela historinha do rapaz preso, e que, na verdade, fisicamente ele estava solto, mas ele não viu, né?
é a nossa mente, que a grande prisão é mental, como até a Dionísia estava trazendo. Então, acho assim, a nossa grande prisão são nossos sanskaras, é tudo que a gente traz, é a nossa visão presa, porque para sair, para ter liberdade, a gente precisa mudar tudo isso que está aqui dentro de nós, né? Quer dizer, não somos nós, mas é o nosso aparato. Então, a gente viver dentro disso. Então, eu acho assim, as escrituras, todo esse caminho de Abhyasa, de Vairagya, é um processo de toda uma vida, mas para a gente tentar, pelo menos, dar um respiro aqui dentro desse instrumento que a gente se identifica tanto, né? Sim. Então, me fez pensar assim, a nossa grande prisão é mental. É como a gente enxerga o mundo, é como a gente enxerga o outro, né? Uhum. E não é Exatamente. simples, porque a gente vai continuar enxergando assim até fazer aqueles cliques, né? E é até o que a Dionísia falou agora no final, quando ela falou assim, existem vários lugares, sim, mas a gente vai para lá com a maneira que a gente pensa, até falam, né, que vai no peso da nossa alma. Então, esse peso tem a ver com como a gente vive, né? Que tem essas brincadeiras, não sei se isso é real, mas tinha até filme com o peso, aí falava lá o tanto de gramas da nossa do nosso peso da alma para a gente ir para um tal lugar ou para outro lugar. Uhum. Então, depende disso, de como a gente está vivendo hoje, né? Que aí o É, nosso inferno e céu é dentro daqui, dessa sim. cachola. Sim, exatamente. Nada vai mudar magicamente, né? Ah, só porque a gente está atravessando ali um processo de transição física. No capítulo 8 vocês vão ver mais à frente, há uma passagem onde Krishna diz, né? Que quer que predomine enquanto estado de consciência, né? Na mente de uma pessoa, isso vai sempre determinar qual é a próxima condição de existência que ela vai estar colhendo. Não existe nenhuma mágica que vai acontecer nisso, né? Então, certamente isso que vocês estão falando é verdade. O nosso estado de consciência, ou o nosso estado mental, é o que vai estar o tempo todo definindo, né, esse, esse futuro próximo que a gente tem aí para viver. Então, não há nenhuma possibilidade além de um trabalho profundo sobre a consciência, né? É só isso realmente o que vai modificando a nossa condição de existência. Mais alguém gostaria de comentar? Tudo bem então, gente? Finalizamos por hoje? Então tá. Quarta-feira que vem a gente tem o encontro normal, tá? Vai ser o feriado da terça, mas aí quarta já voltamos aqui, normalmente com aula. Um abraço então, uma boa semana, bom feriado para Obrigada. Boa vocês. semana. Obrigado, mano. Tchau, Tchau, tchau. gente. Uma boa Tchau. semana para todos. Obrigada. Obrigada,